Este vídeo é patrocinado por Brilhante. Vamos direto ao ponto. Por que aprendemos equações diferenciais? Porque são as equações que descrevem como a natureza funciona. O universo um dia surgiu com um monte de coisas e nós perguntamos como funcionava. A resposta foi: equações diferenciais. São desafiadoras, por vezes impossíveis de solucionar, mas eventualmente terá alguns ganhos. Modelar como uma população vai crescer envolve equações diferenciais. Qualquer fluido em movimento, equações diferenciais. Eletromagnetismo, que é como telefones, rádio, Wi-Fi e GPS funcionam, não uma, mas 4 equações diferenciais conhecidas como equações de Maxwell. Existem circuitos elétricos, e mesmo que algo toque em algo e, portanto, exerça uma força, as equações diferenciais são usadas para descrever o movimento. Mesmo sem contato físico, como em corpos orbitando, existe uma força, portanto, ainda há equações diferenciais. Agora, assim como as equações algébricas simples, as equações diferenciais podem e muitas vezes têm significado quando você lê a história que elas estão contando. Por exemplo, essa equação pode dizer: sou I anos, exatamente 5 anos mais velho que meu irmão X. Podemos usar isso para determinar qualquer idade, dado a outra. Bem chato, mas podemos dar um significado a isso. Esta equação também tem um significado, ou seja, ela pergunta. E essa pergunta é: qual curva ou família de curvas tem a propriedade em que o valor numérico da área sob a curva é o dobro do valor numérico do comprimento do arco no mesmo intervalo para qualquer intervalo dado, de A para B? Bem, para configurar isso, começamos com esta equação, que é a área sob a própria curva. E esta é a equação para o comprimento do arco no mesmo intervalo, de A para B. Mas queremos saber quando o lado esquerdo sempre é igual ao dobro do lado direito. Agora podemos diferenciar ambos os lados para remover o sinal de integral e nos resta uma equação diferencial. Aqui, ao elevarmos ambos os lados ao quadrado e distribuir, obtemos a equação original. Se você resolver para aquela função, e você obteria isso, que é a curva que você está vendo aqui. Então esse é um exemplo de significado em uma equação diferencial. Mas vamos ver como eles realmente descrevem algumas situações do mundo real, porque nem sempre é óbvio que história essas equações contam, ou como elas aparecem em geral. Sempre que posso, gosto de citar o programa de TV Números, e aqui está um exemplo perfeito. Então, confira esta cena de um episódio em que a polícia está tentando pegar um casal cometendo crimes enquanto viajam pelos Estados Unidos. Quando traçamos seus movimentos contra os de seus alvos, o padrão se torna conhecido. E quando traçamos seu caminho contra o óleo de invernos, temos isso. Sim, este é o roubo do deserto vermelho, o ponto faltante em uma curva que eu nem percebi que estava olhando. É uma variação de algo chamado curva de perseguição. Ok, então o que está ocorrendo aqui é que o Federal Bureau of Investigation tem perseguido este casal pelo país, mas ainda não os pegou. Então, os matemáticos traçaram o caminho que tanto os criminosos quanto o Federal Bureau of Investigation tomaram para ver se podem fazer algumas previsões sobre onde os criminosos atacarão a seguir. E isso está relacionado a curvas de perseguição. Uma curva de perseguição é simplesmente a curva traçada por um objeto perseguindo o outro, embora geralmente haja condições listadas para algo ser tecnicamente considerado uma curva de perseguição. Mas isso poderia se aplicar a um guepardo perseguindo uma gazela, ou uma aeronave perseguindo outra, por exemplo. Então vamos ver como podemos determinar a curva que o objeto perseguidor irá traçar. Agora, 2 coisas a notar. Primeiro, vamos assumir que o avião sendo perseguido tem um caminho predeterminado. Seja voando em linha reta, ou em um círculo, ou o que for, assuma que já conhecemos o caminho deles. Então a segunda suposição, como mencionei antes, é que o objeto perseguidor está sempre se movendo na direção do outro, e ele vira seu nariz conforme necessário durante a perseguição. Isso poderia ser comparado a um avião desejando que suas armas frontais estejam sempre direcionadas ao alvo. De qualquer forma, o que você está vendo aqui é um instantâneo da perseguição, e podemos representar as posições atuais de cada avião com um vetor, vou dizer C e M, para gato e rato. A outra coisa que sabemos é que neste momento, ou realmente a qualquer momento, o avião perseguidor está apontado para o da frente, o que significa que este é o vetor velocidade deles, ou C', neste momento. Não há vento nem nada, então o avião está definitivamente voando na direção em que está apontado.
Atualmente, desconhecemos a velocidade e comprimento do vetor, mas a direção é conhecida. Isso é mais importante porque há outro vetor apontando na mesma direção, que é fácil de encontrar, e isso é m menos c. Para a visualização, m menos c é o mesmo que m mais negativo c, e colocar negativo c em cima de m nos dá um vetor que aponta do plano de trás para o da frente. Então, para tratar dos comprimentos, normalizarei ambos os vetores dividindo-os por suas magnitudes, fazendo com que tenham comprimento 1. Isso é fundamental porque o produto escalar de dois vetores, ambos com comprimento 1 e apontando na mesma direção, é 1. Esta é uma equação fundamental. Sim, eu poderia ter igualado os vetores, mas fiz isso porque no episódio com um matemático explicando curvas de perseguição, essa equação aparece na tela, e agora você entende o significado disso. Mas ainda assim, não é realmente óbvio como resolvê-lo ainda. Mas se voltarmos à nossa captura de tela, lembre-se de que o vetor m é realmente uma função conhecida do tempo. Isso muda conforme os aviões voam. Estamos apenas vendo um instante. Então eu direi que é uma função vetorial, u de t, v de t, que são ambos conhecidos. Estou apenas mantendo as coisas genéricas. O vetor c também muda com o tempo, mas é o nosso desconhecido. Algum x de t, e de t que queremos resolver. E o vetor c' seria apenas x' de t, e prima de t. Então m menos c nos daria esse vetor aqui, somente os componentes x, e subtraídos. Não escrevo os t's para economizar espaço. Farei a mesma coisa com c'. Então, se inserirmos todos esses na nossa equação que queremos resolver, obtemos isso. Agora, a única coisa extra que fiz foi definir a magnitude de c' como 1. Significa que assumimos o avião perseguidor voando a uma velocidade constante de 1 para simplificar a equação. Então, só temos que fazer o produto escalar, o que nos deixa com essa equação diferencial. Você vai notar que eu realmente escrevi a expressão para a magnitude de m menos c na parte inferior aqui. O único problema com isso é que existem duas funções desconhecidas, x e i, o que significa que precisamos de outra equação. Mas isso seria apenas o que diz que o avião perseguidor está voando a uma velocidade constante de 1. Agora temos um sistema de equações diferenciais que pode ser resolvido. Se supormos, por exemplo, que o avião-alvo voa em linha reta no eixo, e este seria o trajeto do avião perseguidor, indicado em vermelho. Se o avião-alvo voasse em círculo, a situação seria diferente. Mostrado aqui no brilhante site. Agora você vai notar que esse método de perseguir alguém não é necessariamente ideal para pegá-los, mas parece haver outros tipos ou variações de curvas de perseguição que variam desde sempre mirar no alvo, até prever onde eles irão a seguir. Naquele episódio de números, a situação era mais complexa. Os matemáticos consideravam como as ações do Federal Bureau of Investigation podiam impactar os criminosos perseguidos. No entanto, os princípios das curvas de perseguição podem ser observados em um curso básico de equações diferenciais. Mesmo que não seja um caso real do Federal Bureau of Investigation, as curvas de perseguição podem ser usadas em sistemas de orientação de mísseis, aeronaves, submarinos, etc. Tudo bem. Agora vamos olhar para algo mais casual. Se você vai à academia, pode ter visto, ou feito, um supino ou agachamento com correntes penduradas nas laterais. Isso faz com que, à medida que a barra sobe, a corrente fica cada vez mais suspensa e, portanto, contribui mais com seu peso para o exercício. Portanto, quando a pessoa empurra para cima, o peso aumenta. Isso realmente complica a equação do movimento mais do que você pode pensar, porque para cada pequeno dx, ou mudança de altura, sim, estarei usando x como a variável, a um dm, ou pequena mudança de massa, em relação à parte da corrente que está fora do chão. Vamos ver essa configuração. Digamos que a barra não tem massa para simplificar, então estamos apenas levantando a corrente do chão, a qual chamaremos de x, medida em metros. Então, vamos dar à corrente uma densidade de peso de 10 newtons por metro. Assim, o peso apenas da seção fora do chão é 10. Logo, se a corrente estivesse a 2 m do chão, precisaria de uma força de 20 n para mantê-la estável. Então, a equação para a massa da parte da corrente que está fora do chão é simplesmente o peso dividido pela gravidade.
O peso é 10 Ks. E vou arredondar a gravidade para 10 como sempre, então a massa dessa parte da corrente que está fora do chão é apenas X. Por fim, suponhamos que a pessoa empurra para cima com força constante de 50 newtons, o que indica que a força líquida é 50 para cima, menos os 10 para baixo da corrente. Ok. Antes de prosseguirmos, temos que perceber que F igual a ma é uma mentira. Bem, não realmente, mas só se aplica a casos especiais onde a massa é constante. A verdadeira equação com a qual temos que trabalhar é F igual à taxa de variação do momento, ou massa vezes velocidade. Através de uma regra de produto, chegamos a este ponto. E você vai notar quando M não está mudando, o que nos acostumamos em um curso de física de primeiro nível, então este termo é zero, e nos resta F igual a M vezes dV dt, ou F igual a ma como de costume. Mas com a massa mudando, temos essa equação inteira. A partir daqui, vou apenas substituir as variáveis, como a massa, que é realmente x, e a força é 50 menos 10 x. Então, obtemos isso aqui. Mas a velocidade é apenas a taxa de mudança de posição. E dV dt, que é a aceleração, é a segunda derivada da posição. Então temos essa equação. Movendo o 10x, ficamos com uma equação diferencial não linear de segunda ordem. Resolver isso não seria fácil, mas não é realmente o ponto deste vídeo. Quero apenas destacar o movimento resultante de algo tão simples quanto puxar uma corrente para cima. Tem que ser expresso através de uma equação diferencial de segunda ordem não tão simples. E enquanto pode ser verdade que analisar o movimento de uma barra não é muito aplicável, a ideia de analisar um sistema com massa variável é. O exemplo perfeito é um foguete. À medida que o escape sai pela parte inferior, o próprio foguete perde massa aos poucos. Então, o impulso e uma massa em mudança estão meio que ligados, e essa situação também leva a equações diferenciais. Mas agora vamos olhar para a aplicação mais realista que consigo pensar. Esta aqui é uma curva do número de pessoas atualmente infectadas pelo coronavírus desde o início de junho. São pessoas infectadas versus tempo, o que significa que a taxa de variação instantânea ou inclinação em qualquer ponto é de dt. Cresceu gradualmente antes de se estabilizar, mas buscamos tornar essa taxa de variação negativa. De qualquer forma, esta é uma imagem incompleta do que está acontecendo, porque existem outras categorias de pessoas por aí. Na população, existem aqueles que nunca foram infectados, ou aqueles que são suscetíveis, aqueles que estão atualmente infectados, e então, aqueles que se recuperaram ou, infelizmente, faleceram. Mas o modelo mais básico, o modelo SIR, apenas o chama de recuperado e presume que não haja mortes. Sei que muitos youtubers comentaram isso recentemente, serei breve. No caso do coronavírus, todos começaram no balde de suscetíveis. E vamos dizer que a população é de 20, então ninguém está infectado, mas todos têm o potencial de estar. E então um dia, uma pessoa passou a estar infectada. Essa foi basicamente uma condição inicial. Agora, se a população permanecer constante, ninguém novo nasce, então o número de pessoas suscetíveis só pode diminuir ou permanecer o mesmo. Porque assim que você se infecta, você deixa esse grupo para nunca mais voltar, assumindo imunidade após doença. Então a taxa de mudança de pessoas suscetíveis vai ser negativa a alguma coisa, só pode diminuir. Já que ter muitas pessoas infectadas ou muitas pessoas suscetíveis, uma alta população aumenta a magnitude dessa mudança. Então dizemos que é S vezes I, onde S e I são o número de pessoas suscetíveis e infectadas. Se um deles é grande e o outro não é zero, há uma grande transição para os infectados. Mas também temos que incluir uma constante. Essa constante depende do vírus e de nós, pois escala o quão rapidamente as pessoas passam de saudáveis para doentes. O distanciamento social ou higienização das mãos reduziriam essa constante, tornando a taxa de mudança menos extrema. Então, a taxa de mudança daqueles que estão infectados começa com a mesma expressão vista à esquerda, mas positiva. Isso ocorre porque neste modelo é uma via de mão única. Se alguém sai do monte suscetível, eles vão para o infectado. Mas as pessoas vão deixar o monte infectado proporcionalmente ao número de pessoas infectadas que existem. Esta constante, na realidade, é a taxa de mortalidade combinada com a taxa de recuperação.
Se for lançado um medicamento que acelera a recuperação em 50%, então, essa constante aumenta e as pessoas saem mais rápido do monte infectado e se recuperam. A taxa de recuperação só pode ser positiva ou zero, e é essa mesma constante vezes I. Você notará neste modelo que mantivemos a população constante. Então a soma das três categorias sempre foi a mesma, o que significa que as taxas de mudança devem somar zero, como elas fazem. Mas aqui nos deparamos com outro sistema de equações diferenciais, que, quando resolvido, dirá como uma infecção se espalhará por uma população neste cenário simplificado. Tenho certeza que muitos já viram o vídeo do Numberphile que vou linkar abaixo. Mas lá você pode ver o que acontece quando brinca com as equações e constantes e tudo mais. Como na maioria desses exemplos, simplificamos as coisas para facilitar a matemática, mas essas são todas as bases do que está acontecendo no mundo real. Ao acessar o site do Conselho Internacional para Matemática Industrial e Aplicada, há uma página sobre a matemática da Covid-19, mostrando as simulações e modelos que os matemáticos estão criando para entender a propagação deste vírus em diferentes partes do mundo onde você encontrará equações exatamente como vimos. Equações parecidas com essas também surgem no crescimento populacional. Aprendemos inicialmente a equação diferencial que modela o crescimento populacional proporcional ao seu valor atual. O crescimento é mais rápido com mais pessoas ou animais, conforme esperado. Mas as coisas ficam mais complicadas com mortes, ou quando talvez uma população acaba matando outra. Aqui está um exemplo de bactérias que podem se multiplicar por conta própria, e fagos que essencialmente se alimentam de bactérias, e portanto, morrerão sem elas. E você verá que após um ciclo aqui, os fagos crescem de 1 para 4, mas as bactérias permanecem em 2. E agora há mais fagos, então alguns morrerão enquanto outros continuarão a se multiplicar. Então, há uma espécie de vai e vem que acontece, mas isso leva a equações diferenciais onde as taxas de mudança dependem de múltiplos das populações. E nem sempre se trata apenas de resolver as equações, pois existem ferramentas como retratos de fase que podem ajudar a pintar um quadro sobre o que está acontecendo sem ter que encontrar uma solução real. Aqui, se você recebe uma certa população de fagos e bactérias, isso diria como o sistema, ou realmente ambas as populações mudarão naquele momento. Assim, podemos identificar pontos de equilíbrio ou comportamentos a longo prazo. Embora não vá além, discutimos bastante. Se quiser se aprofundar mais em equações diferenciais, pode fazer isso no Brilhante. Eles oferecem 2 cursos de equações diferenciais, que são meus favoritos, devido ao foco em aplicações práticas. Eles têm as curvas de perseguição que discutimos, existem equações de onda 2D e 3D, existem as equações que modelam o comportamento dos feixes e muito mais. O primeiro curso deles começa com o básico para quem está começando, mas no segundo curso há coisas que eu nunca vi como engenheiro na faculdade. Então, não importa onde você esteja na sua educação, provavelmente há muito a aprender, seja para se destacar como estudante ou revisar tópicos antigos. Se quer começar agora e apoiar o canal, clique no link abaixo ou acesse brilliant.org/zackstar. As primeiras 200 inscrições ganham 20% de desconto na assinatura anual Premium. E com isso vou encerrar o vídeo aqui. Agradeço a OS Apoiadores no Patreon, siga-me nas redes sociais pelos links abaixo. Até o próximo vídeo.